Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Hoje no nosso programa vamos falar de uma das profissões mais importantes do mundo. Pois é a profissão de professor. E logo na sequência, no segundo bloco, vamos conversar sobre o curso de percussão que acontece no Centro Cultural FESO ProArte e também sobre o mercado da música para a profissão. Não perca, não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje recebemos a professora Terezinha, que é coordenadora do curso de Pedagogia do Unifeso, e também a professora Gisele, professora também do curso de Pedagogia. Sejam bem-vindas, professora Terezinha, professora Gisele. Tudo bem que nós somos um pouco suspeitas para falar, num programa no Conexão Unifeso a respeito da valorização do professor, mas tecnicamente, por que essa valorização é tão importante na sociedade atual? Olha, Michele, é muito bom a gente estar conversando sobre esse tema, não só bom como necessário nesses tempos de crise que estamos vivendo, né? Porque a crise está afetando vários setores, sobretudo o setor da educação. E no que se refere à questão da valorização, é uma temática fundamental por conta da baixa procura que nós temos observado historicamente nesses últimos anos pela profissão docente. Nós do curso de Pedagogia temos feito várias oficinas, diferentes atividades nas escolas de ensino médio da cidade e temos observado, ao perguntar aos estudantes do ensino médio, então, você gostaria de ser professor? E a maioria não quer ser professor. Isso, de fato, não é só um problema nosso aqui da nossa cidade de Teresópolis, isso acontece no Brasil inteiro, até em alguns outros países também essa observação tem sido feita, né? E por conta disso muitas pesquisas têm sido desenvolvidas no que diz respeito à questão da formação docente, no sentido de melhorar a qualidade da formação para buscar atrair mais esses jovens para a profissão. Tem diversos programas que têm sido desenvolvidos, no caso do Brasil, pelo Ministério da Educação. Por exemplo, nós podemos citar o PIBID, que é um programa da CAPES de formação docente, e nós do Unifeso estamos trabalhando com esse programa desde 2012, e isso tem trazido um grande avanço na qualificação docente, e em diversas universidades do Brasil e também aqui conosco no curso de Pedagogia do Unifeso. Então é uma temática importante e por isso esse ano no curso nós resolvemos desenvolver um movimento que nós estamos chamando de um movimento pela valorização da profissão docente. E estamos fazendo várias atividades no curso, como também nas escolas de ensino médio, visando conversar com os jovens a respeito da profissão. Por que é importante ser professor, por exemplo? Agora, isso acaba sendo também um problema que é um problema muito grave, Na medida em que as pessoas não querem procurar ter adesão por essa carreira, no que diz respeito à perspectiva da transmissão do conhecimento, porque a gente sabe que tem pessoas que têm essa capacidade, que são mais autodidatas, e que podem ter outras formas de adquirir o conhecimento, mas o professor é um facilitador fundamental nesse processo, E quando a gente percebe agora nesses cursos que nós estamos oferecendo no Unifeso, sobre a captação de alunos para o nosso curso, a gente percebe isso, sabe, Michele? Nós, inclusive, temos alunos que já estão formados em outras licenciaturas e eles estão procurando os nossos cursos, justamente para isso, para que eles possam fazer um pouco mais dessa conexão num curso de pedagogia, que eles não conhecem as práticas que nós temos e nem o trabalho que nós realizamos
para poder dar a eles assim muitos subsídios que às vezes nas escolas eles não têm. Então está sendo muito interessante para nós também recebermos essas pessoas lá no nosso curso para participarem conosco dessas oportunidades nos grupos de estudos independentes com várias temáticas e também com curso de extensão, que eu estou fazendo às segundas-feiras. E a gente está vendo um resultado muito positivo com isso. Com essas ferramentas, sim, né? E a gente espera com isso trazer essas alunas das escolas de ensino público, né, do ensino médio, para conhecer o nosso trabalho e aí elas incentivarem-se um pouco mais para essa formação. E essas atividades, só não, sem complementando, essas atividades são cursos de extensão que é uma das ações desse movimento pela valorização da profissão docente que nós estamos fazendo, são o desenvolvimento de cursos de extensão. Então são 10 cursos de extensão que nós começamos agora em março. Depois, no segundo semestre, também vamos dar continuidade a essa proposta e esses projetos dos cursos de extensão. E nós tivemos uma adesão realmente muito grande, como a Gisele colocou, foram cerca de 80 inscrições. Agora, a pessoa não precisa ser estudante da faculdade de pedagogia para fazer esses cursos de extensão, né? Podem ser professores da educação básica, inclusive temos professores da educação básica que foram procurar para a sua própria qualificação, né? Temos estudantes de ensino médio de instituições públicas, mas também de escolas privadas da cidade. Então a procura foi muito boa e a nossa ideia é colocar essas pessoas, né, no ambiente da formação, né, no ambiente do curso, nas diferentes atividades, trazê-los para perceber o que é ser professor, né? Por que que professor é tão importante, né? Então você até perguntou a respeito disso, né? Como é que por que que essa demanda tá baixa e quais são as consequências disso? Assim, as consequências são realmente bastante sérias, porque nós temos um déficit de professor que já está observado em diferentes, não só para o curso de pedagogia, que é uma licenciatura para a educação infantil e os anos iniciais, como também para o ensino médio e para o segundo segmento do ensino fundamental. E nós temos notícias de várias pesquisas feitas que muitas vezes as pessoas procuram fazer, por exemplo, um curso, vamos dizer, de matemática, por exemplo, né? Bacharel em matemática. Então ele vai primeiro fazer o bacharel, o bacharelado, para depois fazer a licenciatura. E muitas vezes ele procura primeiro um trabalho na área dessa formação, né, de bacharelado, para depois, caso ele não encontre, aí sim ele vai procurar a licenciatura e procurar ser professor. Porque também já está definido que a carreira docente, a carreira de pedagogo, são aquelas que mais empregam, que têm mais oferta de trabalho. Aí vocês já estão antecipando um pouquinho, seria a próxima pergunta, né? Como que está o mercado de trabalho para o professor? Né? Falta professor ou sobra vaga? Como que está isso? Olha, Michele, eu vou dizer para você que se faltam professores, são os professores que realmente não se encantam com essa profissão. Eu acredito que não exista uma profissão que tenha um campo de trabalho tão amplo quanto a nossa. E é o que eu digo a você, quando a gente percebe numa escola em que diz assim, está faltando professor de matemática, faltando professor de português, eu acredito que seja a falta do encantamento. E dependendo da formação que essa pessoa tenha, no curso que ela faz a sua formação, se não houver um encantamento, se não houver uma forma de humanização da profissão, realmente a pessoa desiste de ser professor no meio do caminho. E quando a gente, nesse momento que nós estamos vivendo lá no nosso curso de pedagogia, de trazer essas pessoas de fora para nos acompanhar no dia a dia do nosso curso, eu vou dizer para você que as pessoas se sentem encantadas, porque todos os professores do nosso curso têm uma vontade muito grande e um prazer muito grande naquilo que desempenham. A nossa proposta é exatamente romper com essa ideia que está muito impregnada na sociedade de uma maneira geral, da desvalorização, né, do trabalho do professor.
Isso é algo que também a gente percebe na sociedade de uma maneira geral, quer dizer, o desprestígio no social. Brasil, né, a gente tem essa triste realidade. Em outros países, por exemplo, o professor é quase que uma autoridade, né, que tem uma valorização. Exatamente. Não é só uma questão financeira, da baixa remuneração, é também o desprestígio, as dificuldades no trabalho. Então, nós sabemos hoje que muitas vezes nós temos escolas que são afetadas por situações de violência, não é? Do desrespeito nas relações professor-aluno. Então, de vez em quando a gente tem notícia do tiroteio que aconteceu na porta de uma escola. Então, isso do ponto de vista da visão de quem está de fora da profissão, não é? Traz um desprestígio. Pô, então eu vou ter que enfrentar isso. Então, a nossa proposta é exatamente mostrar o outro lado, né? Quer dizer, a importância de você querer ser professor, porque é algo que você, como a Gisele fala, do encantamento, de querer ser professor, porque é isso que eu quero fazer. Porque senão você não é feliz, né? Então a gente tem que ser feliz, buscar ser feliz. Para ser feliz, tem que fazer o que gosta, né? E fazendo o que gosta, você vai se qualificar mais, vai buscar melhorar no seu trabalho. Né? Agora, a atividade do ensino, a atividade docente, o professor, a própria pedagogia, né, não está restrita só ao ambiente são atividades que não estão restritas só à sala de aula, não é isso? No caso do curso de pedagogia, sim, não estão. Então você tem o pedagogo que ele pode atuar tanto na docência, né, quanto em outros espaços educativos não escolares. Então, desde que haja uma ação educativa, seja na empresa, seja numa instituição pública, por exemplo, na área da justiça, nos espaços voltados para atendimento a crianças, por exemplo, né? Então, são espaços que têm uma ação educativa, ali tem um trabalho e uma ação para o pedagogo. É isso que é atrativo também para pessoas que talvez não queiram se dedicar à docência propriamente dita na escola regular, né? Mas, de qualquer forma, é uma ação educativa, seja num espaço escolar ou não escolar. No hospital, por exemplo, nós fazemos algumas atividades, nós temos uma atividade chamada de pedagogia hospitalar e nós fazemos, né? Nós temos a turma do terceiro ano, por exemplo, ela faz todo o estágio em espaços educativos não escolares. Esse ano, por exemplo, nós estamos com uma parceria com o Observatório Social de Teresópolis, com uma ação junto com a Secretaria Municipal de Educação, para acompanhamento dos conselhos municipais, tanto do Conselho do Fundeb quanto do Conselho Municipal de Educação, como também vamos trabalhar com os estudantes no ambiente hospitalar, no Hospital das Clínicas, com um trabalho de leitura para as crianças e os adultos que estão hospitalizados. Agora, um dos espaços também bastante interessantes e significativos do curso de pedagogia é a brinquedoteca, né? Falando em crianças, né? Como que funciona esse espaço? Como que o estudante interage? Qual é a proposta de se ter uma brinquedoteca dentro de um curso de pedagogia? Bom, esse espaço é um espaço que é um encanto. E as nossas alunas, elas fazem assim um trabalho muito interessante. Primeiro porque, quando você fala em brincadeira, você se remete logo à criança. Agora, a brincadeira pela brincadeira, ali atrás daquela situação tem um processo muito maior. Tem o processo da interação, da socialização, do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento de conhecimento, ampliação de cultura, do espaço onde ela pode reconhecer o corpo, a questão da identidade. Tem tanta coisa que a gente pode trabalhar nesse espaço da brinquedoteca que às vezes a gente não tem a dimensão do quão aquilo é importante na formação dos nossos estudantes. E o mais interessante é que, como nós temos esse espaço que é lindo lá do curso de pedagogia, nós temos um projeto que chama Brincando no Paraíso, que está aberto para as escolas da rede municipal, que são parceiras nossas. E quando as crianças chegam lá, elas ficam assim realmente encantadas com o espaço. Não só pelos brinquedos que o espaço tem,
mas também pelas atividades que as meninas desenvolvem, como a contação de história, como a brincadeira com o corpo então, das crianças. Então as crianças vão até a brinquedoteca do curso. Para poder fazer essa interação com as estudantes. Sim, e quando isso não é possível, porque às vezes na rede municipal, às vezes elas têm uma dificuldade quanto ao transporte. As meninas levam as brincadeiras aos espaços onde elas estão atuando. Muito bacana. E como que vocês têm percebido assim a questão do aprendizado, né? A partir dessa prática? Quer dizer, o fato de ter uma brinquedoteca, faculdades que têm esse tipo de suporte, ajudam no processo do aprendizado? Quer dizer, o pedagogo ele sai mais bem formado do que se não tivesse esse cenário? Com certeza. É assim, até é interessante nós colocarmos que nós temos 2 laboratórios, o Laboratório Brinquedoteca e o Laboratório de Práticas Pedagógicas. São espaços do currículo do curso que promovem essa relação entre a teoria e a prática, né? Então, o estudante que sai do curso de pedagogia, ele tem possibilidades de fazer com a sua prática lá na escola onde ele vai atuar, no próprio espaço da formação, no próprio currículo do curso, ele já vai fazendo isso. Então nós temos, além do projeto Brincando no Paraíso, outros projetos de extensão que nós fazemos que possibilita que esse estudante já vá tendo uma aproximação com a realidade da escola, né, da realidade da docência. Mas tem também uma outra questão que é muito importante na formação, que tem uma relação direta com a questão da valorização, que é, por exemplo, no que diz respeito às brincadeiras, é mostrar que brincadeira não é uma coisa sem valor. Muitas vezes os pais colocam seus filhos na educação infantil achando que ali ele vai brincar com aquela tia, né? Vai ser ali uma espécie de uma recreação. Somente a recreação, meio que um descanso para os pais também, né? Então, assim, para isso, elas precisam se preparar teoricamente. Então, tem todo um estudo que embasa esse trabalho das meninas. E quando a gente fala na sala de aula, que elas ficam, professora, a gente pode desenvolver todas essas brincadeiras na escola? Claro que sim. Mas os pais reclamam muito que a gente brinca muito com eles. Então você tem que sentar com o pai e explicar para ele, teoricamente, aonde o que está sendo trabalhado, com aquilo ali. Porque ele não é obrigado a saber, né? Mas você é obrigado a saber. Então você tem que passar para o pai todo o seu estudo. Por que você está fazendo aquilo? Então elas têm uma série de teóricos que elas estudam para que elas possam ter esse fortalecimento na hora, e segurança na hora de desenvolver o trabalho e de conversar com os pais. Inclusive, é uma orientação nossa que nas reuniões de pais elas coloquem a proposta do brincar na educação infantil, para que os pais sintam segurança e possam acreditar mais ainda no trabalho que elas estão desenvolvendo na escola. E aí muda, né, o prestígio da profissão. Quando o profissional, e no caso o professor, tem clareza e consciência, né, firmeza, convicção daquilo que ele está fazendo, ele convence a outra pessoa, né? Convence a partir das suas próprias convicções teóricas, né, práticas, que vão fortalecer a qualidade da sua formação. No Laboratório de Práticas Pedagógicas também nós temos essa mesma perspectiva. A diferença entre brinquedoteca e laboratório de práticas está na área de conhecimento, né? Então, na brinquedoteca a gente trabalha com as questões do brincar, do brinquedo, né? De como você utiliza a brincadeira para desenvolver conhecimento, desenvolver relações, Agora, eu socialização. imagino que essa criança também que participa desse processo, ela acaba também levando isso para casa, né? E aí acaba em casa continuando essa brincadeira, quer dizer, então tem também esse lado, como a professora Gisele colocou, da questão de ter esse contato muito forte com os pais, no sentido deles darem continuidade também, né, a esse trabalho que é proposto dentro da sala, da brincadeira. E sim, isso sobretudo para valorizar a profissão do professor, né, valorizar, porque isso que eu entendo que é muito importante nessa relação entre a família e a escola. Que a família compreenda, né, o que é que a escola faz e a escola também possa
apoiar a família no desenvolvimento da criança, né? Então essa relação ela é muito importante que seja bem qualificada, né? Acaba sendo um trabalho conjunto, né, da escola junto com a família, né? Quando as professoras levam propostas para os pais e que eles têm que levar para casa a brincadeira ou o brinquedo para dar uma resposta de volta à escola, e você vê o envolvimento como foi assim gratificante, e os pais chegam na escola com os olhinhos brilhando, aí você fala assim, valeu a pena, porque aí ele compreendeu qual foi o sentido e o objetivo daquela proposta que foi dada. E isso é encantador. E também os pais percebem o desenvolvimento das crianças, né? Porque a brincadeira tem essa possibilidade, né? De fazer com que a criança compreenda o mundo à sua volta, né? Que ela entenda o conhecimento que está presente mesmo numa simples brincadeira, né? E ele representa a vida social que essa criança leva na brincadeira com fantoches, na brincadeira do teatro, em qualquer espaço desse, ele tem possibilidade de representar a vida que ele tem na família, no seu bairro, no espaço que ele convive, seja qual for o espaço. Então, a própria família vai percebendo ao longo do desenvolvimento da criança que alguma coisa está mudando, né? Que essa criança não é mais a mesma. Olhar, né? E com isso ela muda a família. Com certeza. Gente, eu quero agradecer muito pela participação de vocês no programa, no Conexão Unifeso. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Muito obrigada. E nós voltamos já já. Vamos conversar sobre música com o professor Denis Lopes daqui a pouquinho. É um minutinho só.